O FIA em Foco de hoje é o TEVRI 11. Eu vou passar bem rápido pelo relatório gerencial, porque tem um estudo que eu encontrei lá no site da Tivio e eu achei super interessante e eu quero trazer aqui para vocês. Mas passando aqui pelo relatório, não tem nada de muito novo. A taxa de administração do fundo é de 0,28. Esse item não passou pela Assembleia, né? Porque eles queriam subir para 0,60%. Não seria a taxa mais cara do mundo, muito pelo contrário, mas não passou. A taxa de performance, os cotistas não aprovaram, muito bem. Taxa de performance, você pode pensar, mas se a gestão está ganhando, é porque eles alcançaram um benchmark e isso agrega valor ao cotista também, mas desde que eu comecei a analisar melhor as DREs, os resultados do fundo, eu comecei a perceber o quanto isso levava do lucro que deveria ir para o cotista. Ontem mesmo eu gravei um vídeo do RSAT e é impressionante porque o fundo vem com resultados de 1,10, 1,5, 1,20, 1,17 e no mês que eles cobram a taxa de performance, o resultado cai para 50, 55 centavos. É muita coisa. E aí você pode até pensar, mas as pessoas têm que ser remuneradas pelo seu trabalho. Mas na minha visão, o fundo deve escolher uma taxa de administração justa para que ele seja remunerado através da taxa de administração e gestão, não através de uma taxa de performance que é um prêmio por fazer aquilo que se espera que eles façam. Então, na minha visão, eu não gosto de taxa de performance. Me fala aí nos comentários se você é a favor, se você gosta, se não gosta. Os principais indicadores do fundo, o portfólio é composto por 61 imóveis. Eles têm uma vacância física que já perdura aqui há muito tempo, 3%. O Banco do Brasil, quando foi renovar os contratos, eles devolveram um imóvel e outro imóvel que eles iam devolver completamente, eles decidiram renegociar e ficaram com uma parte do imóvel. Então, eles devolveram um imóvel e meio, né? E aí tem 3% de vacância física. O fundo tem 65.361 cotistas, está descontado como todos os outros, né? Um PVP de 0,83, 17% de desconto, patrimônio líquido de 1,6 bilhões de reais. Esse mês o fundo distribuiu R$1,03 por cota. No ano de 2024 eles começaram distribuindo aqui 97 centavos, aumentaram para 98, foram até dezembro distribuindo esse valor e agora em janeiro aumentaram para R$1,03. Mas é importante lembrar que esse rendimento ele tem também um não recorrente, porque esse mês a gente vai ver aqui agora na DRE, eles receberam uma das parcelas que eles tinham a receber da venda dos 3 imóveis. Desde que o fundo se tornou gestão ativa, eles venderam 3 imóveis, trouxeram bastante lucro aos cotistas e esse mês eles receberam mais um aí das parcelas. Então vamos lá, janeiro. A receita total foi de 16,6 milhões de reais. Dos aluguéis foram 16 milhões, né? Quase tudo proveniente do aluguel. Tem receita aqui de caixa. As despesas foram de 999 mil. A taxa de administração é de 328 mil reais. E aí a gente vê como é barata, né? Essa taxa de 0,28%. O resultado recorrente do fundo foi de 15,6 milhões, 98 centavos. Então, pouco é um rendimento ruim para um fundo de tijolo. É um rendimento muito bom. E aí eles receberam 35 centavos de não recorrente, que é aquela parcela da venda que eu falei para vocês. Teve um resultado total, então, de 1,33 e distribuíram R$1,03. A gestão vai começar a linearizar os rendimentos. Atualmente, a carteira do fundo é composta por imóveis recebíveis. Agora eles podem, investir em CRI. Foi aprovado na Assembleia. Tem outros também. Tem dinheiro em caixa. Aqui o resultado dos imóveis, o fluxo de caixa, vai até 2027 recebendo receita não recorrente. Aqui eles falam sobre as vendas, foram as 3 agências e o lucro gerado por cota, que foi de R$1,60, 15 centavos e 32 centavos, um total de R$2,06 por cota. Aqui o portfólio do fundo, né? Não tem muita novidade, nada mudou.
estão em 14 estados. Eles dividem aí o portfólio em 3, que são renda urbana, lajes corporativas e lajes corporativa mais renda urbana. Os tipos de contratos que vão até novembro de 2027, tem revisional agora no meio do caminho, no final do ano, em novembro. E aqui o endereço das agências. Vamos para a parte principal. Eles publicaram essa carta de julho, eu não tinha visto, eu vi por agora, mas eu achei super interessante. Foi uma carta do gestor especial que eles fizeram, o time da Tivio. Se chama A Repercepção de D'Alembert, o experimento de D'Alembert e o fechamento das agências bancárias no Brasil. Eu já vou explicar para vocês, eu vou colocar uma imagem aqui na tela. Você consegue ver uma imagem? Você consegue distinguir um padrão aqui? Eu vou dar um tempo para você olhar bem e ver se você consegue enxergar alguma coisa. Eu confesso que eu não vi. Então vamos lá. Quem viu, viu. Quem não viu, vai ver agora. Essa é a vaca de D'Alembert. O estudo consiste em, uma vez que você viu uma coisa, você não pode mais desver. Então, por mais que eu tire essa vaca aqui, você consegue vê-la sem o auxílio das linhas que eles traçaram, né? Ó, tem uma vaca, tem um pouquinho de zoom, mas aqui está. Agora você não consegue desver essa imagem. E aí eles vão falar um pouquinho aqui sobre o estudo de D'Alembert. Carl D'Alembert foi um psicólogo estadunidense que buscava compreender por que, enquanto algumas pessoas enxergam certas coisas, outras veem coisas diferentes e têm percepções distintas, mesmo quando apresentadas as mesmas informações. Um dos seus estudos foi chamado posteriormente de repercepção de D'Alembert. E o principal achado desse experimento é que, ao ser confrontado pela primeira vez com uma imagem confusa, o cérebro humano reconhece apenas dados sensoriais brutos. E aí você pode estar pensando, o que isso tem a ver com o TEVRI 11? O experimento é um ótimo paralelo para fazermos a repercepção do portfólio de agências bancárias do nosso fundo, o Tivio Renda Imobiliária, o TEVRI. O que eles querem dizer aqui? Existe um estudo que mostra que as pessoas são capazes de olhar uma imagem e não conseguem ver o que realmente existe ali e que o mesmo está acontecendo com os investidores a respeito do TEVRI 11. E a intenção deles com esse estudo é que você, uma vez que veja os dados que eles vão trazer, não consiga mais desver esses dados e tenha uma outra percepção, uma repercepção sobre o portfólio do fundo. Então vamos a esses dados. Vou colocar num gráfico aqui para a gente ver esse gráfico. O que eles fizeram foi pegar lá no Banco Central o número de agências existentes no Brasil desde 2010 até agora. E aí eles chegaram a esses números. Foram analisadas as agências do Banco do Brasil, do Bradesco, a Caixa Econômica Federal, o Itaú e o Santander. Eles chegaram à conclusão de que de 2010 até mais ou menos 2016, houve no Brasil uma expansão, que foi um período de crescimento de agências bancárias no Brasil. Então, a gente consegue ver no gráfico que houve um aumento, uma setinha para cima. De 2017 até mais ou menos 2020, houve uma estabilização, então o gráfico andou mais de lado. Isso é mais perceptível em uns que outros. Por exemplo, aqui, esse aqui é o Santander, olha só, andou mais de lado. Aqui a Caixa Econômica Federal andou muito de lado. E alguns outros, como por exemplo o Bradesco, foi caindo pouco a pouco, mas foi. Inclusive, o Banco do Brasil caiu um pouquinho, estabilizou, caiu mais um pouquinho. E aí, em 2020, que foi quando começou a crise, a pandemia, a gente percebe que os bancos privados, que foi aqui o Bradesco, o Santander também caiu um pouquinho. Tá complicado de ver aqui, essa linha mais clarinha é o Itaú, tá? Começou a cair bem aqui, não sei se dá para ver direitinho aí, mas ela termina bem aqui, ó. Então, esses bancos, eles tiveram uma aceleração no fechamento das agências. Tem um gráfico até melhor que esse, eles separaram bancos públicos de bancos privados. Então, os bancos públicos são essa linha mais escura
e os bancos privados a linha mais clara. E aí a gente vê, de 2010 até 2016, eles até separaram aqui pra gente, houve o crescimento. Então, mais aberturas de agências bancárias no Brasil. Depois houve um momento de estabilização, a gente percebe que os bancos públicos eles estabilizaram, mas ainda estavam caindo, foi caindo lentamente. Já os bancos públicos, que são a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, eles se mantiveram mais estáveis, olha só, praticamente uma linha reta, caiu um pouquinho, linha reta, até 2020, 2021, onde realmente houve essa aceleração de queda nos bancos privados, e enquanto os bancos públicos permaneceram, inclusive até tiveram uma pequena alta. Esse estudo ele está no site do Tevri 11, é só você digitar no Google mesmo, Tevri 11 RI, que você vai encontrar, tá? É muito interessante para você ler, principalmente se você for um cotista desse fundo. E aí eles também resolveram fazer esse estudo de abertura e fechamento de agências dividindo por regiões do Brasil. Então, eles separaram o Tier 1, que é a cidade de São Paulo, o 2, que são as grandes capitais, e o Tier 3, que são as cidades do interior. Lembrando aqui para vocês, que tem até um gráfico aqui, ó. O portfólio do Tevri, 25% está em São Paulo, 46% em outras grandes capitais e 29% está no interior do Brasil. E aí a gente tem aqui esse estudo. Nesse gráfico eles estão considerando todos os bancos, então eu vou colocar no próximo, que é considerando somente as agências do Banco do Brasil. A gente vê a mesma coisa, de 2010 até 2016, movimento de aceleração, movimento de abertura de agências. De 2016, 2017 até mais ou menos 2020, é um gráfico mais andando de lado, né? Manutenção das agências que já tinham, e de 2021 até agora houve uma estabilização no número de agências bancárias do Banco do Brasil. Eles até citam aqui. O gráfico abaixo, vemos que o Banco do Brasil estabilizou o número de agências nos últimos 3 anos, independente da localização, sendo um ótimo indicativo de que boa parte do ajuste já foi feito. Essa linha mais escura é do Tier 2, que são as grandes capitais. O Tier 1, aqui essa linha é a de São Paulo, foi a que mais teve queda. Eles falam que as cidades com um PIB mais alto teve uma maior digitalização dos bancos, então é por isso que em São Paulo a gente vê essa queda mais agressiva. E essa linha um pouquinho mais clara são as cidades do interior, onde estão 29% das agências do Banco do Brasil. E aí, com esse estudo, a gestão do Tevri trouxe 3 conclusões para a gente. Conclusão 1. Os bancos públicos reduziram o número de agências num ritmo muito menor do que os bancos privados. Segunda conclusão, o Banco do Brasil estabilizou o número de agências bancárias desde maio de 2021, inclusive voltando a expandir levemente o número de agência desde 2023. E 3. O movimento de fechamento de agências físicas bancárias no interior dos estados foi mais suave. E aí eles mesmos fazem uma pergunta: e se o processo de fechamento de agências bancárias voltar a acontecer? A resposta para essas perguntas passam por mais uma repercepção do portfólio do fundo. E aí, aqui eles continuam, não vou mostrar todo o estudo, mas eles continuam falando mais especificamente sobre o Tevri no mercado secundário, como foi a performance do fundo de lá para cá. Falam um pouco sobre a mudança que eles tiveram no regulamento, porque agora o fundo não é mais um fundo de agências do Banco do Brasil. Eles podem sim ter outros inquilinos, só não conseguiram ainda arrancar com esse plano. Enfim, eu aconselho muito que vocês leiam esse documento, é muito interessante. Eu estou esperando já há algum tempo para gravar esse vídeo. Esse mês o relatório do Tevri veio bem atrasado. Eu até mandei um e-mail ao RI, mas se eu sei de uma coisa é que o RI do Tevri não funciona. Não é a primeira mensagem que eu mando e nunca recebi uma resposta. Mas enfim, também não é a única gestora que faz isso. Eu aconselho que vocês leiam esse documento na íntegra para saberem mais qual é a visão e qual é a perspectiva da gestão daqui para frente com o Tevri 11. Eu sempre pensei
que as agências do Banco do Brasil nunca fechariam? Claro, vai diminuir, como a gente vê que vem diminuindo lentamente, mas o Banco do Brasil é um banco muito importante para simplesmente fechar as agências. Tem uma carteira de crédito muito ampla, são muitas negociações e negociações bilionárias que não dá para fazer por um WhatsApp, né? Então, na minha opinião, eu não acredito que as agências do Banco do Brasil especificamente vão acabar a virar pó do nada. Claro que eu acredito que vai fechar um pouco ainda mais, porém, não vai ser uma coisa muito rápida. Eu acredito que o fundo vai conseguir mudar bastante, assim como aconteceu com o RBVA, que conseguiu mudar, demorou um pouco, mas conseguiu. Hoje ele é bem mais diversificado em relação a inquilinos, e eu acho que o mesmo vai acontecer com o Tevri. Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Me fala nos comentários se você é cotista, se você pensa em ser, se você já analisou esse fundo e se você tinha essa percepção do portfólio do Tevri. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo